paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Quem era o jovem que queria comer lavagem e caiu na lama? Quero estar compartilhando com vocês hoje uma passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 em diante. Os dois filhos. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Aqui nós vemos um jovem sem juízo, que se desviou da vontade de Deus, se desviou do propósito, se perdeu no mundo do pecado. A Bíblia vai relatar que ele gastou todos os bens que ele tinha com as meretrizes, com as prostitutas. Viveu uma vida desenfreada, uma vida longe da presença do Pai. E ele estava numa situação difícil, passou até fome, queria se alimentar da lavagem dos porcos. Olha que situação humilhante que ele chegou, Perdeu tudo. Mas, como diz a palavra, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Em 2 Timóteo 2,25, está escrito: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, quem que faz a obra na vida do ser humano? Quem dá o arrependimento é Deus, Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Então, arrependimento é algo que vem da parte de Deus, O ser humano que reconhece os seus erros, que se humilha na presença do Senhor, Deus o recebe novamente. E olha só o que está escrito aqui adiante. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados depressa: Tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Aqui nós vemos a misericórdia, o amor de Deus para com o pecador, para com o perdido, desviado, O pai não falou nada para ele, Mas aí a gente vê o amor na atitude do pai, Eu imagino que o filho pródigo chegou ali fedido, com a roupa rasgada, todo sujo, Eu imagino que ele chegou numa situação deplorável ali perante o pai dele, Tragam a melhor túnica para vestir meu filho. Olha só. Coloquem um anel no dedo. O anel é símbolo de aliança, É um símbolo de compromisso com Deus. E aí o que foi feito ali? Foi feito um novo acordo, uma nova aliança. Tudo aquilo que se passou, o pai esqueceu, toda aquela situação de ter que dar os bens para ele, independente do que ele tenha feito, Ele se arrependeu e voltou para o pai, caiu em si, Estava no lamaçal do pecado, estava perdido, estava morto espiritualmente. Porque é isso que acontece com quem fica longe da presença de Deus.
Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou e seu pai, porque o recuperou são e salvo. Matou o novilho gordo. Olha só, recuperou são e salvo. Então o que acontece? Muitas pessoas às vezes se desviam do caminho do Senhor, né? Tentam voltar e não conseguem, porque o pecado ele abre legalidade para os demônios atuarem na vida da pessoa. É a mesma coisa de você pegar a chave da sua casa e dar para o inimigo. A hora que ele quiser, ele vai entrar, vai fazer o que ele quiser com você. Então, a felicidade, ele teve a oportunidade de voltar, ele se arrependeu e teve a oportunidade, né? Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Olha só. Em que posição você se colocaria nessa situação? Você seria o pai misericordioso e cheio de amor? Ou você seria esse filho que ele achou que ele não tinha pecado nenhum? Talvez ele não tivesse mesmo pecado nenhum, mas naquela situação ele violou os mandamentos de Deus. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Será que nós temos misericórdia daquelas pessoas que estão se esforçando para voltar para Deus? Ou será que a gente fica julgando e apontando? Porque imagina só a pessoa na beira de um prédio, vamos colocar um prédio de 20 andares, a pessoa bem lá na beirada. Será que nós vai ser aquela pessoa que vai empurrar? Ou a gente vai ser aquela pessoa que vai abraçar e puxar e salvar a pessoa de cair no precipício? É isso que a gente tem que meditar, né? Porque Jesus fala que ele não veio para condenar. Ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os fariseus ficavam indignados quando Jesus estava no meio das prostitutas, no meio dos pecadores. Jesus ele veio buscar o que se perdeu. Ele veio fazer isso aqui que o pai fez com o filho pródigo, resgatar. Então quer dizer, todo ser humano ele tem uma chance perante a Deus. Deus dá chance, Deus dá oportunidade, porque Deus quer que a pessoa volte. Deus quer nos salvar. Deus quer nos alcançar com a sua misericórdia. E como diz, né, a palavra, quem muito pecou, muito amará, né? E quem pouco foi perdoado, pouco amará. Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Que nós possamos absorver essa palavra, colocar em prática na nossa vida, ter compaixão daqueles que estão perdidos, né? Porque essa é a missão da igreja, resgatar o que estava perdido, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer que todos os ensinamentos que Jesus passou, Jesus quer que seja passado. O amor, a misericórdia, a vontade de Deus. Mostrar para a pessoa o que ela tem que fazer para agradar a Deus, né? Procurar salvar. Porque infelizmente muitos têm se perdido por causa de conversinha de um, de fofoca de outro. Ah, fulano, por que você não vai mais para a igreja? Ah, por causa disso. Ah, fulano, por que você parou de ir para a igreja? Ah, por causa daquilo. Quer dizer, essas pessoas estão focadas no ser humano ou estão olhando para Jesus? Se a gente olhar para o ser humano, a gente se desvia. Se a gente esperar alguma coisa do ser humano, a gente se perde na caminhada. A gente tem que olhar para Jesus, tem que olhar para Deus, tem que olhar para os bons exemplos. Porque ainda existem homens e mulheres de Deus nessa terra.
Amém? Receba essa palavra, compartilhe essa palavra com as pessoas que precisam, né? A gente não tem desculpa para servir a Deus. O que a gente tem que fazer é olhar para Cristo e procurar fazer a vontade dele. Se você errou de alguma forma, fez alguma coisa que desagradou a Deus, se conserta, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos e seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fica com Deus.